Olá, um bom dia a todos. É uma alegria imensa estarmos aqui juntos, dos irmãos e irmãs da Sociedade Espírita, os Mensageiros da Paz. Queremos pedir que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nos abençoe a todos nós neste dia. Queremos agradecer o convite para participarmos desta palestra virtual e que os benfeitores espirituais nos inspirem, nos ajudem, a todos nós, a compreender as lições consoladoras da doutrina espírita e, principalmente, que possamos assimilá-las e aplicá-las no nosso dia a dia. Para iniciarmos, vamos primeiramente fazer a nossa prece para prepararmos para o estudo. Elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Vamos fazer a oração da paz de Emmanuel. Em tudo que ames, Deus te conduza. Com quem vivas, Deus te aperfeiçoe. No que saibas, Deus te aproveite. Onde fales, Deus te inspire. No que faças, Deus te esclareça. E em tudo que peças, Deus te dê o melhor. Que assim seja. O nosso tema de hoje vem do capítulo 5 do Evangelho, que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos, e nós vamos falar das causas anteriores das aflições. É muito interessante, porque, muitas pessoas ficam com essas dúvidas, né? Como explicar que pessoas que já nascem cegas, sem cérebro, defeituosas física e mentalmente, outras nascem sadias, perfeitas, sem nenhum problema? Então a gente sabe que muitas vezes, em decorrência de alguma situação que a gente está vivendo, acaba acontecendo de a gente ficar com algum defeito, alguma coisa que aconteça. Mas quando nasce, a pessoa não fez nada de errado para nascer com isso. De onde vem? Por que existe isso? Como explicar isso? Como explicar que algumas pessoas já nascem com idiotia, enquanto outras com a inteligência muito aguda, elas nascem nas piores condições materiais, na extrema miséria, na pobreza. E outros nascem em famílias abastadas, no chamado berço de ouro. Como explicar isso? A doutrina espírita nos explica por que e como isso acontece. Essas dúvidas que as pessoas têm e que ficam, às vezes, achando que essa pessoa recebeu um castigo de Deus por nascer assim. Não castiga ninguém. Então, de onde que vem essas enfermidades? Por que a pessoa nasce com isso? Então, hoje a gente vai estudar sobre isso. Vamos tentarmos juntos entender isso, né? Então, essas pessoas que nascem ou passam por essas condições que nós citamos ali, seguramente nada fizeram nesta vida para merecer esta sorte. Com certeza não. E por que isso acontece? Então, a doutrina espírita vem mostrar para nós, vem mostrar para nós que aquilo que nós hoje, às vezes, entendemos como algo injusto, nos sentimos injustiçados ou vemos a injustiça em alguém, é porque a gente só enxerga o que a gente vê nessa atual encarnação. A doutrina espírita nos ensina que nós não fomos criados agora, que nós já existimos e tivemos várias outras encarnações aqui na Terra. Então, para a doutrina espírita, isso que a gente está vendo hoje, essa situação agora, é como se nós estivéssemos vendo um iceberg, e todo mundo sabe que o iceberg aparece apenas uma ponta pequena para fora da água. E abaixo
existe uma camada muito maior de gelo, né? Então, quando nós julgamos alguém pela ótica do momento atual, é como se nós estivéssemos olhando para um iceberg e olhando só a parte que está fora da água. E pelo esquecimento do passado, nós não enxergamos o que nós fizemos nas vidas anteriores. Eu coloquei assim como fazendo uma analogia, que o que a gente viveu na vida anterior é aquilo que está abaixo no iceberg, aquele corpo enorme de gelo que está abaixo. Todas as nossas vidas anteriores foram vividas e têm consequências do que a gente viveu nas vidas anteriores. Então, se nós julgar alguém pela pontinha do iceberg, que é o que a gente vê, nós não vamos ter realmente a noção exata. Se torna injusto. Mas, ao ver o restante do que a pessoa já viveu, como é o caso que a doutrina espírita nos ensina, essa questão não se torna tão injusta mais. A justiça divina, ela é pedagógica. Por que a gente sofre? Porque a gente não estava vivendo de acordo com as leis divinas. Nós não estamos cumprindo com aquilo que Deus espera de nós. Fizemos muitas coisas que acabam tendo consequências. E aí, para nos corrigir de alguma situação, existem N formas que a justiça divina vê para que nós volte a andar de acordo com a lei de Deus. Várias formas de nos chamar a atenção. Por isso que todo sofrimento, ele é uma consequência. Por isso que, para a justiça divina, o sofrimento é pedagógico. É para nos orientar, é para nos ensinar. E esse esquecimento do passado que nós temos hoje é para que nós consiga vivenciar as coisas sem estar pensando naquele erro que nós cometemos. O aprendizado não iria ocorrer se nós tivéssemos a lembrança do passado. Nós temos muitos motivos que nos levam a ter que esquecer. Próximo. Então, Deus, na sua infinita bondade, julgou conveniente que o passado nosso recebesse uma espécie de véu, fosse coberto. Porque se isso não acontecesse, se a gente lembrasse as coisas do passado, vamos fazer primeiro um pensamento atual, agora. Quando alguém nos ofende hoje, como é que a gente se comporta perante essa pessoa durante muito tempo? A gente evita o contato, não procura se aproximar, se entender. A gente cria vários obstáculos para isso. A gente impede, então, que o progresso aconteça. Então, quando Deus lança o véu no que a gente viveu antes, por um mecanismo, nós esquecemos do passado, um mecanismo muito interessante, nós acabamos não lembrando o que vivemos na vida anterior. Tudo isso está gravado em nosso espírito, em uma espécie de matéria mental muito rápida, porque tudo que é espiritual é mais sutil, é mais rápido. O nosso cérebro físico não consegue interpretar essa matéria rápida, ele consegue interpretar o que é uma matéria mental mais lenta. Então, por isso que há uma espécie de esquecimento. Nós não lembramos do passado porque a matéria mental daquilo onde está gravado o que nós vivemos não é compatível para codificação com o cérebro físico. Então, isso acontece porque se nós lembrássemos das coisas que a gente fez no passado, nós iríamos dificultar muito para que houvesse esse entendimento. Na maioria das vezes, nós renascemos sempre junto com as pessoas das quais a gente já viveu, porque é ali que a gente precisa se acertar, se ajustar, reparar. E aí, se a gente lembrasse, essa lembrança nos traria muita perturbação.
ia ficar muito difícil a relação social com essas pessoas. Imagine se a gente reconhecesse alguém que está dentro da nossa família e que a gente se odiou muito. Hoje a gente diz que é antipático, mas a gente tenta superar. Mas se a gente lembrasse do que aconteceu entre nós, nós não iríamos progredir, nós iríamos ficar lá parados. Vamos falar um pouquinho mais próxima. Vamos adentrar um pouquinho mais nesse esquecimento do passado. Próximo. Por que esquecemos das vidas anteriores? Por quê? Dá um enter para nós, Rogério. Isso. Porque se recordássemos dos nossos erros, do ódio que nós tivemos com alguém, rancores, remorsos, essas lembranças serviriam de obstáculo para nós se reconciliar, para o nosso progresso. Hoje a gente consegue se aproximar, aceita, às vezes não com tanta facilidade, mas aceita, porque a gente não lembra aquela situação anterior. Então a gente se aproxima. Se nós lembrássemos, nós só se distanciaríamos. E isso iria evitar as reconciliações, ia evitar o nosso progresso, ia atrapalhar o nosso progresso. Por isso que Deus é bom, por isso que Deus faz com que isso aconteça para nós. Próximo. Então Deus julgou conveniente lançar isto. Essa lembrança, então, faz com que nós, né, a lembrança, se nós tivéssemos, nós não reparássemos as coisas. Próximo. E isso, diz para nós o Haroldo Dutra Dias, no livro Despertar, lá no capítulo 2, que ele chamou de Justiça Divina, se nós se lembrasse do passado, nós entraríamos no processo de culpa depressiva. Quanta coisa a gente fez anteriormente. Eu sempre gosto de comparar com hoje. Hoje, com todo o conhecimento que a gente tem, com toda a oportunidade de inteligência, de alcance de inteligência que a gente tem, hoje, nós já somos espíritos perfeitos, espíritos bons, que não cometem mais erros, que não tem mais rancor, não tem mais mágoa. Nós somos assim? Não. Então, imagine o que a gente foi no passado. Imagine quanto erro a gente cometeu no passado. Então, muitos de nós entrariam num processo de culpa muito grande. Por isso, não é conveniente que nós lembremos do passado. Próxima. O esquecimento do passado, então, não é um castigo. É uma dádiva de Deus, para que nós, através desse esquecimento, que fica oculto para nós e para os outros, nós consiga se entender, se ajustar perante a lei divina, perante o outro também, o próximo. Por isso que muitas vezes a gente nasce com enfermidades, já desde a nascença. A gente já nasce ali com, às vezes, uma enfermidade, às vezes desprovido totalmente de da parte material, né, na pobreza. Por quê? Porque nós tivemos algum revés que nos levou àquilo. Isso tudo entra dentro do que a doutrina espírita nos ensina, que chamamos de lei de causa e efeito. Próxima. Então, lei de causa e efeito. O que é essa lei? Próximo. Nessa lei a gente aprende que não existe castigo. Os espíritos nos dizem que tudo o que nos acontece é consequência, não é castigo. Os atos que a gente cometeu e que muitas das vezes foram contrários à lei de Deus. Nós muitas vezes fomos arrogantes, maldosos, subtraímos coisas do próximo. Isso fatalmente gera consequências nas encarnações futuras. Na encarnação atual, como vivemos, estamos sofrendo as consequências das anteriores. E isso tudo é uma questão de tempo para que
venha essa questão da necessidade do ajuste. Próxima. Por isso, nós conhecemos, né, bem essa frase, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós podemos agir livremente, nós temos livre-arbítrio, podemos fazer o que quisermos. Livre-arbítrio é a capacidade de plantar o que você quiser. Mas por uma questão de justiça, nós vamos colher exatamente o que plantamos. Então hoje, nós sofremos aquilo que fizemos. Nós vamos ver à frente que tudo isso, na verdade, é uma grande bondade divina. Kardec colocou para nós, todo efeito tem uma causa. Então nós nos perguntamos há pouco ali, por que nascemos assim? O que eu fiz? Tem uma causa. E essa causa, se ela não tem, nós não encontramos essa causa, não temos vestígio dela nessa encarnação, certamente ela está nas anteriores, nas encarnações que nós já vivemos. Próximo. Por isso, os Espíritos nos ensinam, somos nós os causadores dos próprios sofrimentos, pela lei de causa e efeito. Nós, o sofrimento é causado por nós, não é castigo de Deus. Deus é Pai, é bom. Ele só quer a nossa felicidade. Mas para que nós sejamos felizes, nós temos que fazer coisas boas. Próximo. Então, todo efeito tem uma causa. E essas aflições, esses sofrimentos que nós passamos hoje, são efeitos que devem ter uma causa que nós não lembramos, por bondade divina, mas tem causa. E aí que nós temos que entender, se nós admitirmos que Deus é bom, soberanamente bom e justo, essa aflição que nós estamos passando está exatamente de acordo com a causa. Então, tudo que nós estamos passando, que às vezes parece muito, mas ela está de acordo com aquilo que nós causamos no passado. Próxima. Então, a verdadeira desgraça, a verdadeira aflição, não se encontra nos sofrimentos que nos afligem, e sim nos nossos maus procedimentos que trazem essas consequências desastrosas. Vejamos, nós olhamos o sofrimento como uma grande desgraça, mas o sofrimento é consequência. A grande desgraça é o que está causando o sofrimento. E o que está causando o sofrimento? Nossos maus procedimentos. Tudo que você faz tem consequência. Então, a consequência não é o mal maior. É o mal, nós estamos sofrendo. Mas o mal maior é o nosso mal proceder. É nós não dar atenção. Hoje a gente teria um exemplo muito importante, né? Estamos vivendo a pandemia. A nossa parte, que todas as autoridades estão pedindo para nós, é se cuide. Faça a tua parte. Evite aglomeração. Evite sair sem máscara. Use o álcool gel. Mas quantas pessoas, de forma egoística, porque pensa só em si, estão saindo por aí, se aglomerando, principalmente para fazer festas, beber. Isso vai ter consequências. A falta de amor
próprio e amor ao próximo vai trazer consequências. Então, nossos maus procedimentos são coisas desastrosas. Quando a gente age por egoísmo, por orgulho, isso vai trazer consequência. Quando a gente prejudica alguém, vai trazer consequência. O sofrimento que vai ter depois não é a maior desgraça. É a consequência. A maior desgraça é nós estarmos procedendo ainda de forma errônea. Próximo. Por isso, nós colhemos hoje o que semeamos ontem e vamos colher amanhã o que semearmos hoje. Então, para nós entendermos essa questão, então, do porquê daqueles sofrimentos que nós citamos no início, porque a pessoa já nasce enferma, nasce na pobreza, é porque são consequências, lei de causa e efeito. Bom, então nós já vimos o porquê. Vamos ver agora um pouquinho da finalidade das aflições. Próximo. Essa finalidade das aflições é porque ninguém tem o destino do sofrimento. Ninguém precisa sofrer para evoluir. Se todo mundo, a pessoa pudesse nascer, e desde que nascesse, sempre fizesse as coisas de acordo com a lei de Deus, não prejudicasse a si, nem ao próximo, nem as leis de Deus, ela não iria ter sofrimento na sua caminhada evolutiva. Iria muito rápido chegar no estado de espírito puro, de espírito feliz. E o nosso destino não está previsto que temos que sofrer para sermos espíritos puros, espíritos bons. Porém, quando nós nos desviamos do caminho, agredimos as leis divinas, fazendo mal para nós, fazendo mal para o próximo, aí é inevitável que o sofrimento venha como efeito, não como causa. O sofrimento é resultado de uma ação negativa que nós fizemos. Jamais é causa. Sofrimento é resultado. Por isso, o pior momento para nós não é estar sofrendo. O pior momento é estar causando sofrimento, causando coisas que levem ao sofrimento. Próxima. Então, os sofrimentos são a consequência. Então, se são consequências, são uma espécie de advertência para nós. O sofrimento vem como advertência. Olha, reveja os teus procedimentos. Se hoje você foi visitado pelo sofrimento nessa encarnação, mesmo desde o berço, é porque nós estamos precisando mudar a forma que estamos vivendo. Deus quer o nosso progresso, quer o progresso de todas as criaturas. Por isso ele criou leis. Leis. E a lei é igual para todos. As leis divinas são iguais para todos. A lei não deixa impune quem erra. Não é Deus que está castigando. Fomos nós que não cumprimos com a lei. Então, é a lei que vem exigir de nós que nós agora se reajuste perante aqueles que a gente prejudicou, que nós tenhamos bastante limitações, porque nós não soubemos usar. Quando estávamos sãos, nós tivemos vícios que danificaram o nosso organismo. Então, infringimos uma lei. Então, a lei vem nos cobrar isso. Próximo. Então, a finalidade do sofrimento é nos dar a experiência, ver, sentir, viver aquela situação para nós sentir a diferença entre felicidade e infelicidade,
entre saúde e doença. Nós não precisaríamos ter a doença. Poderíamos ter sempre saúde, mas nós não soubemos cuidar da saúde. Então vem a doença. O sofrimento vem mostrar para nós a necessidade de nós nos melhorarmos, evitar de cometer aqueles erros que nos levaram ao estado de sofrimento. Então, para evitar novos sofrimentos, que nós venhamos a nos corrigir. E a gente vê tantas pessoas que estão sofrendo, e muito, e continuam fazendo maldade. O que estão fazendo? Estão semeando hoje novos sofrimentos para o amanhã. O sofrimento que está passando hoje não está sendo o suficiente para despertar essa pessoa para um caminho mais reto, um caminho de respeito ao próximo. Estamos vendo quanto sofrimento hoje com a pandemia e quantos de respeito ao próximo. Quanta indiferença para ajudar a resolver isso o quanto antes. E tanto nas coisas menores quanto nas maiores que a gente fizer de errado, nós somos responsáveis. Todo erro tem que ter um responsável, né? Tem que ter a responsabilidade. Próxima. Então, sem o sofrimento, se imagine se não existisse esse mecanismo nas leis de Deus, o quanto nós estaríamos praticando coisas erradas hoje. Porque se nós não tivéssemos motivo para se emendar, para eliminar as imperfeições que estão em nós, fosse apenas da nossa vontade, quando nós tivéssemos vontade de fazer o bem, depois que cansássemos de tanto errar, que não tivesse nada que nos alertasse e chamasse nossa atenção para voltar ao caminho reto, quanto nós iríamos retardar o nosso adiantamento? Quanto iríamos atrasar a nossa conquista de felicidade futura? Então nós não teríamos, se não existisse esses mecanismos na lei de Deus, nós não teríamos motivo para estar buscando. Porque estaríamos felizes fazendo maldade. Será? Então, esses mecanismos, hoje a pessoa que faz maldade, parece que ela não sofre nada. Mas na encarnação seguinte, é ela que vem com aqueles sofrimentos que nós falamos no início, né? Então é preciso que nós hoje tire a lição da nossa aflição, a lição do nosso sofrimento, para nos ajustar perante a lei de Deus. Próximo. Por isso, todo sofrer tem caráter educativo. Não é para castigar. Não é para fazer nós apenas sofrer. O sofrer é consequência, mas ele tem um caráter educativo, pedagógico. É para nos despertar para o caminho certo, para fazer o certo. Próxima. A dor física é mais frequentemente um aviso para nós. É um aviso da natureza, das leis naturais, que procura nos preservar dos excessos. Nós vimos agora, né? Se não tiver um motivo para nos trazer para o caminho do bem outra vez, do caminho reto, nós iríamos cada vez mais fazendo o erro, cometendo o erro com tanto conhecimento. Vivemos a era do conhecimento. E quanto a gente vê de pessoas cometendo tanto e tanto erro. Então é para nos preservar dos excessos, dos erros, que vem a dor, que vem a aflição. Por isso que ela é de caráter educativo, pedagógico. O Chico Xavier disse para nós, né? Agradeço a todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Então as dificuldades fazem a gente sair do caminho errado.
E é através da dificuldade, a gente sofrendo, a gente vai acertando o caminho, e aí a gente consegue progredir. Não que houvesse necessidade de progresso ou sofrimento, né? Eu precisasse sofrer para progredir, não precisaria. Mas se eu estou fazendo coisas erradas, eu preciso de algo que me chame a atenção, que me tire dali, que evite de eu cometer excessos. E aí as dificuldades se tornam a nossa ferramenta principal, a ferramenta principal que Deus utiliza para nos colocar no caminho do bem. Próxima, nós temos na Revista Espírita de março de 1858, uma fala do Espírito São Luís sobre o sofrimento e o livre-arbítrio. Kardec começou a questioná-lo sobre essa questão do sofrimento. E ele coloca uma coisa muito interessante para nós. Ele disse primeiro, olha, os sofrimentos que cada um de nós passa, somos nós que escolhemos. É cada um que ajuda a escolher o sofrimento que está passando. Porque quando estamos no plano espiritual, a nossa visão, a nossa infelicidade é muito grande. E a gente quer ser feliz. Então a gente espera, eu vou reencarnar, então eu gostaria de passar por isso, isso e isso, para que eu consiga, que isso me limite de fazer maldade, que isso me faça com que eu volte para o caminho do bem. Então nós escolhemos. E aí ele diz mais ali, quanto mais rude for o sofrimento, mais eu vou me elevar. Então, quando estamos no plano espiritual, a gente sabe das nossas limitações. Que se nós nascermos com uma enfermidade pouca, um sofrimento pouco, nós não vamos nos corrigir. Como eu citei há pouco, quantos que a gente vê sofrendo bastante e ainda continuam fazendo maldade. Então, não chegou o sofrimento ser suficiente para despertar essa pessoa para o bem. E ele diz então ao São Luís, quanto mais rude for essa prova, esse sofrimento, melhor, né, vai ser para me elevar, porque vai me limitar mais. Por isso que a gente viu lá no início, muitas pessoas nascem com limitações seríssimas desde o berço. Porque é essa limitação que vai despertar essa pessoa, que vai impedir essa pessoa de continuar cometendo erros. E aí ele fala ali, os que passam, os que assim, a vida não fazem, não tem muitas enfermidades, muitos sofrimentos, os que passam na vida em abundância, na aventura, torna as pessoas às vezes até acomodadas, estacionárias. Por isso ele diz para nós, por isso que aí na Terra o número de desafortunados é muito superior aos felizes, porque quando estamos lá no plano espiritual, a maioria de nós é espíritos que tem muito a se ajustar perante a lei, as leis de Deus. Então a maioria de nós pede para vir com provas, com sofrimentos, para que impeçam nós de fazer mais erros e que consigam já resgatar as anteriores. E por isso, então, que a maioria de nós, absoluta, que vivemos aqui nesse planeta de provas e expiações, nós pedimos provas mais difíceis. Por isso que a maioria dos que vivem aqui como encarnados são desafortunados, são sofredores. Porque somos espíritos que estamos precisando disso. Nós pedimos isso para que a nossa encarnação aqui se torne mais proveitosa. Lembra um ditado popular que tem assim, você só vai entender esse sofrimento se você passar por esse sofrimento. Então nós só vamos entender que é importante nós nos amar, nos cuidar, amar o próximo e amar a Deus, as coisas que Deus criou para nós, respeitar esse mundo, se nós passar pelo sofrimento, porque nós não estamos sabendo agir sem o sofrimento. Próximo. Dá um enter para nós ali. Opa. Então, usemos
essa nossa experiência que estamos passando aqui hoje, muitos de nós com vários tipos de aflições, usemos essa experiência para nos melhorar. Vamos lembrar, isso é um alerta, isso é uma chamada, o sofrimento é uma chamada de atenção para nós nos corrigir do orgulho, do egoísmo, das maledicências. Então, vamos aproveitar essa experiência dos sofrimentos para nos melhorar. E tendo como suporte os ensinamentos de Jesus, sabendo que esse sofrimento tem uma causa. O sofrimento é consequência. Então vamos usar da resignação, da compreensão, da tolerância, do amor, tendo como suporte, então, os ensinamentos do nosso Mestre. Vamos falar um pouquinho da justiça das aflições. Próxima. Então, como nós vimos até então, todo sofrimento tem uma causa. Então, Deus é soberanamente bom e justo. Ele não criou em nenhum momento um privilégio para alguém e um castigo para outro. Isso não existe. Deus é imparcial com todo mundo. As situações que a gente está vivendo que não são favoráveis tem uma causa. E tudo que nós estamos passando, então, como Deus é justo e é bom, as leis são justas, esse sofrimento, essa causa hoje, nossa, ela é exatamente, a consequência, né, do sofrimento, ela é exatamente em relação à causa do que nós fizemos de errado. Próxima. Então, mas ninguém padece sem justa razão, ninguém sofre sem ter necessidade. Deus, a lei de Deus não o permitiria. Nosso Pai não permitiria. Porque Deus é bom, Deus é justo. Então, ninguém sofre sem ter motivo, sem ter necessidade. Próxima. Falar um pouquinho das causas das aflições. Próxima. Então, nós temos duas causas. Ou a causa está na vida atual, o sofrimento é causado agora nessa mesma encarnação, tem origem nessa encarnação, ou é numa encarnação anterior. Né? Próxima. As causas atuais das aflições já foi falado aqui, foi feita uma palestra no dia 1º de março, pelo Elcio Chagas, né? Falando das causas atuais das aflições. Então, procure no canal do YouTube aí, do Centro dos Estudos, né, Espírito Fraternidade, que lá está a palestra do Elcio falando sobre essas causas atuais. Então, vamos em frente. Nós temos que falar das causas anteriores das aflições. E entre as causas, assim, que a gente não encontra explicação nessa vida, nascer em ambiente miserável, né? Nascer com deficiências físicas ou mentais, nascer de pais que não nos querem, nos maltratam, ter doenças que não existe cura ainda, a perda de entes queridos, são sofrimentos que a gente passa ainda, né? A falta de oportunidade para trabalhar, para suprir as necessidades da família. Próxima. A gente ter, né, alterações drásticas na renda familiar, você tinha uma vida estável, de repente, tudo aquilo né, se perde, você passa a ter muita necessidade. Acidentes que ocorrem, que não tem como impedir. Flagelos naturais, como enchentes, secas, que fazem a pessoa perder tudo. As antipatias inexplicáveis. E tantos outros sofrimentos que às vezes parecem justificáveis. Então tem causa anterior a essa nossa encarnação atual. São coisas que já vêm de antes. Então, essas pessoas seguramente, muitas delas não fizeram nada nessa vida para ter essa situação toda. Então, é preciso que a gente, né, entenda isso aí. Porém, a gente encontra muitas pessoas que daí não têm o conhecimento que nós temos na doutrina espírita e ficam nos perguntando, né? Próxima. Que mal que eu fiz a Deus para merecer esse castigo?
Que mal, né? Eu fiz a Deus para passar por isso. Será que terei vindo ao mundo só para sofrer? Claro que não. A doutrina espírita, como nós falamos lá no começo, tem leis de causa e efeito. Deus é justo. Então, nada nos acontece que não tenhamos, né, passar se nós não tivéssemos merecido aquilo. Tudo que nos acontece tem uma causa e essa causa é justa. Próxima. Então, ninguém sofre aqui na Terra em função de castigo. Isso tem que nós tirar da nossa mente. Deus é Pai, Deus é bom, Deus é justo, Deus é amor. Então, as dores, as tragédias, incômodos, são causados por nós mesmos, na grande maioria. E são necessidades de acertos que nós temos perante as leis divinas, que nós infringimos no passado. Próxima. Deus, então, não produz sofrimentos. Deus não produz injustiças ou desigualdades. Deus é bom, é justo. O ser humano, nós é que somos responsáveis pela dor e pela tristeza que estamos passando. E ela acaba se tornando a forma de nos trazer novamente ao bem para nós continuarmos no nosso processo evolutivo. Próxima. Então, há pessoas que cometem muitos erros numa encarnação e que, para repará-los, precisa de várias encarnações. Veja, já começa a entrar aí um pouco da bondade divina. Nós, às vezes, temos uma encarnação que a gente cometeu muitos, mas muitos erros, muitos delitos. Foram tantos que Deus daí é como se pegasse aqueles erros e dividisse em prestações para nós. Olha, você vai pagar isso em 5 encarnações. E aí a gente vem. A gente fez tanta maldade, mas Deus, na sua bondade, divide para nós, porque sabe que nós não iríamos suportar tudo aquela carga de sofrimento uma vez só. Por isso que nós temos aquele ditado do Evangelho: não se coloca fardo pesado em ombro fraco. Sempre o sofrimento que a gente está passando é de acordo com a medida que a gente pode suportar. Próxima. Então é nas diversas existências, nas diversas reencarnações, que nós vamos pouco a pouco, né, resgatando, se ajustando perante as leis divinas, né, acertando as nossas imperfeições. Próxima. Vamos, aqui eu só quero, para finalizar, para nós entendermos essa questão de por que Jesus disse que bem-aventurados os que sofrem. A gente muitas vezes acha, por que é bem-aventurado eu sofrer? Por quê? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ainda Jesus disse para nós. Por quê? Próxima. Quando Jesus disse para nós, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ele quis dizer para nós, feliz é aquele que hoje está tendo a oportunidade de estar corrigindo já os erros que cometeu no passado. E que após conseguir reparar, será feliz. Quantos milhares de espíritos que cometeram erros e estão lá no plano espiritual, cheio de remorsos, sofrendo pelo remorso, mas não está tendo a oportunidade ainda de já estar resgatando aqueles erros cometidos. Então, quando nós estamos em estado de sofrimento, que é consequência, é porque nós já estamos resgatando. Por isso Jesus disse para nós,
Bem-aventurado aquele que já está resgatando, aquele que está em aflição hoje, porque já está tendo a oportunidade de resgatar. Próxima. Porque a verdadeira infelicidade nossa não é quando estamos sofrendo, é quando nós estamos cometendo erro. Ali está a verdadeira infelicidade. No momento que estamos cometendo o erro, ali está a nossa grande infelicidade. Por isso, vamos tentar agir o mais certo possível nessa encarnação, dentro dos princípios das leis divinas, dentro dos ensinamentos do Mestre Jesus. Porque a verdadeira felicidade é quando nós já estamos tendo a oportunidade de resgatar o erro que cometemos no passado. Ou o erro que cometemos nessa vida, né? Então, a infelicidade maior é quando estamos cometendo o erro. A felicidade é quando nós já estamos conseguindo resgatar esse erro. Próximo. Vamos fazer uma analogia para que nós consigamos gravar essa ideia. Nós cometemos um erro e com isso fizemos uma dívida enorme e que está nos atormentando. É isso que acontece lá. Quando a gente tem uma encarnação que não aproveitou bem, vai para o plano espiritual, fica lá o remorso, ficamos atormentados com isso. Aí, nós estamos lá atormentados com essa dívida, com esse erro que nós cometemos perante a lei de Deus. O nosso credor achou um jeito de nós saldarmos a dívida para com ele. Porém, vai exigir algum sacrifício de nós. Mas nada que não esteja ao nosso alcance de fazer. Então, o nosso credor é as leis divinas. E que acharam um jeito, em forma de algum sofrimento, de alguma aflição, de alguma necessidade, né? De nós saldarmos aquelas dívidas, aqueles erros cometidos. Claro que vai exigir sacrifício de nós passar por isso, por esse sofrimento, mas nada que não esteja ao nosso alcance de passar. Como que nós vamos se sentir após ter quitado essa dívida? Quando a gente está devendo alguma coisa para alguém e consegue pagar, qual que é a nossa sensação depois? De alívio. Conseguimos saldar essa dívida. Imagine nós voltarmos ao plano espiritual muito mais aliviados. Por quê? Passamos por sofrimentos, bem-aventurados os que estão sofrendo, bem-aventurados os aflitos, porque estão conseguindo resgatar, porque serão consolados. Vamos sentir sensação, né? Uma sensação de aquilo ter ser resolvido. Próxima. Então, para nós finalizarmos o nosso raciocínio, qual que é o pior momento para nós? Dá um enter para nós, Rogério. Quando estamos cometendo o erro e contraindo a dívida. Ou quando estamos conseguindo pagar essa dívida. Qual que é o pior momento para o nosso espírito? Quando estamos cometendo o erro ou quando estamos conseguindo pagar esse erro? Claro que é quando estamos cometendo, sem dúvida, né? Próximo, é um enter, aliás. Como nos sentiremos, então, após quitar essa dívida? Mais um enter. É isso que Jesus queria dizer com bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurado aquele que já está conseguindo pagar a dívida, porque será consolado. Então, as causas das nossas aflições, que não têm justificativa nesta encarnação, vieram nas encarnações anteriores. Então, para que nós não venhamos a sofrer novamente em vidas futuras, vamos procurar, ao máximo, dentro dos nossos limites, das nossas forças, viver aquilo que Jesus ensinou. Amar a si mesmo, amar ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. A nossa gratidão à Sociedade Espírita, os Mensageiros da Paz, por esta oportunidade de podermos estarmos juntos estudando a doutrina espírita. Também queremos agradecer a todos os que estiveram conosco
neste dia e vamos orar agradecendo a Deus por esta oportunidade bendita. Também vamos fazer a prece de amor de Emmanuel. Como estiveres, Deus te guarde. Como penses, Deus te use. Onde te encontres, Deus te ilumine. Com quem estejas, Deus te guie. No que fizeres, Deus te ampare. Em todos os teus passos, Deus te abençoe. Que Jesus nos oriente e nos fortaleça durante toda esta semana. Muita paz a todos.